Bom dia, meus amigos. Temos notícias boas em meio a um confronto complicado. Hoje, dia 14 de janeiro, o Cruzeiro enfrenta a Tombense às 9h30 no Parque do Sabiá. Essa partida normalmente seria em Tombos, já que o mando é da Tombense, mas por escolha também do time mandante, o jogo vai ser em Uberlândia. É o segundo jogo do Cruzeiro na temporada, válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, e que a gente pode falar que é o segundo jogo da pré-temporada de 2026 do Cruzeiro, já que os jogadores que vão atuar na partida de hoje se representaram no dia 2, os titulares no dia 5 e hoje é dia 14. Então é um tempo muito curto para a reapresentação, para pegar ritmo, para entender o estilo de jogo da nova comissão, e o Cruzeiro tem que tratar esse período como uma pré-temporada mesmo, pensando inicialmente no Campeonato Brasileiro que se inicia no final do mês. A Tombense, como o Cruzeiro, não iniciou o Campeonato Mineiro de forma positiva. É certo que o Cruzeiro perdeu em casa, é uma situação um pouco pior que a da Tombense, porque a Tombense empatou fora de casa contra o Uberlândia. O ponto-chave da partida foi a expulsão do goleiro da Tombense, que numa saída do gol por volta ali dos 35, 40 minutos do primeiro tempo, acabou se chocando com o jogador do Uberlândia e foi expulso. Até ali o Tombense estava dominando a partida, estava tendo a maioria das ações ofensivas, e com a expulsão o Uberlândia voltou a dominar a partida. Teve 24 finalizações ao todo, foi um time bem mais ofensivo e o destaque foi o goleiro reserva, que entrou e fez 8 defesas, foi muito bem. Então, apesar da Tombense estar sem seu goleiro titular, o goleiro reserva já mostrou que tem qualidade. Depois da estreia do Cruzeiro, as notícias ruins apareceram, que foram as duas lesões, Mateuzinho e Batistella, no jogo de estreia. Então fica aquele gostinho de derrota com notícias ruins, mas ao longo da semana recebemos também notícias positivas, como a boa recuperação do Vidalba. Vidalba que quando lesionou, a expectativa era que voltasse no início de março e agora temos a atualização que ele possivelmente vai voltar no início de fevereiro. Então, um mês de antecipação em relação ao que foi previsto no momento da lesão. Bem bacana, bem positiva a recuperação dele, bom para o jogador e para o técnico. E os dois jogadores que vão estar junto da delegação e possivelmente vão estrear na temporada de 2026, sendo eles o Arroio, que chegou junto da equipe titular no dia 5 para a reapresentação, mas com a lesão do Mateuzinho, ele chega como o jogador mais experiente, mais cascudo, apesar de ainda ser muito novo. Ano passado teve destaque junto do time titular, participou das semifinais da Copa do Brasil, é um jogador que tem muita qualidade e muito provavelmente vai ser o titular nessa partida de hoje. Quem vai estar junto com ele também é Chico da Costa. Chico da Costa que não esteve disponível na estreia por questão de irregularidade no bid, não estava inscrito ainda, e agora inscrito provavelmente vai estrear e também como titular. Temos aqui uma ideia do que pode ser o time provável do Cruzeiro, mantendo o goleiro e a linha defensiva com Otávio, que eu imagino uma boa partida hoje contra a Tombense, não fez uma boa estreia, mas tenho muita confiança que vai mostrar o porquê que é um goleiro de seleção. Cauã Moraes na direita, Prates na esquerda, Jonathan Jesus e João Marcelo, Murilo no lugar do Matheus Henrique que machucou e Rian Guilherme, e a partir daí algumas mudanças. O Japa se mantendo na meia direita, imagino que com a entrada do Chico da Costa no lugar do Leles. E por que o Leles? Porque o Leles foi o jogador que atuou mais próximo da função de 9. Certamente ele não é um 9, ele é um jogador muito mais de movimentação, que consegue jogar na ponta também, mas dentro do que foi escalado para a estreia, ele era o jogador mais próximo desse atacante referência que tínhamos. E como o Chico da Costa possivelmente vai estrear, imagino que seja no lugar dele. Não acho que o Leles vá para a direita no lugar do Japa, porque como é um confronto contra um time um pouco mais cascudo, a Tombense tem um histórico de fazer boas partidas em casa contra o Cruzeiro. As últimas 4 partidas da Tombense em casa perdeu apenas uma para o Cruzeiro, então imagino que seja um jogo complicado sim. E utilizando o Japa para ter um pouco mais de solidez defensiva, ser um time mais compacto e não tão agressivo com o Leles jogando por ali. Na esquerda, o Arroio deve tomar a vaga do Kenji. E pelo meio, não gostei muito da estreia do Rodriguinho, achei muito apagado, achei muito discreto, não se mostrou presente ali para receber a bola e ajudar o time na construção.
E por outro lado, com a entrada do Vitinho, achei que foi um jogador bem interessante, um jogador rápido, um jogador dinâmico e que faz muito bem essa função de meio-campista. Acho que pode sim entrar como titular. Acho que o Cruzeiro, com esse time, pode utilizar muito do Chico da Costa como referência. Foi um ponto que faltou bastante nesse jogo de estreia. O Cruzeiro não conseguia ter uma saída mais longa, era sempre uma saída curta, porque os jogadores de defesa do Pouso Alegre conseguiam dominar o Cruzeiro fisicamente, com essas bolas longas, com essas bolas aéreas, duelos 1 contra 1. Então a entrada do Chico da Costa ajuda bastante nisso e também no momento de pressão, no momento de pressionar ofensivamente o adversário. O Cruzeiro cruzou várias bolas, bons cruzamentos feitos pelos laterais do Cruzeiro, o Prates e Moraes, até Batistella também quando entrou fez bons cruzamentos e não tinha ninguém para conseguir concluir a gol. E isso que é uma característica marcante no jogo do Chico da Costa. Então, imagino que ele seja um jogador chave ali para reter bola, para conseguir dar uma pausada no jogo do Cruzeiro, que é pausado, e também, quando chegar no ataque, ser o jogador de conclusão, ser o jogador de decidir e de fazer gols. Assim como na estreia, meu palpite seria o 2-0, mas vou ser um pouco mais cauteloso e vou colocar um 2-1. Acho que o Cruzeiro consegue abrir o placar antes. É normal que o time ainda sofra com nervosismos, com falta de entrosamento. Espero que o time esteja menos nervoso que na estreia, é verdade, mas a falta de entrosamento, a dificuldade de entender as mudanças da comissão técnica fazem parte do processo, são jogadores jovens, a gente sempre tem que bater nessa tecla para o torcedor não cobrar tanto assim desses jovens e entender que faz parte do processo. Acho que o Cruzeiro vai conseguir, primeiro, abrir o placar antes da Tombense, isso é um ponto muito importante, e acho que o Cruzeiro vai ser muito capaz de utilizar os contra-ataques. Não conseguiu contra o Pouso Alegre, porque o time adversário abriu o placar muito cedo, abriu 2-0 também, então não teve chance de explorar esses contra-ataques. Acho que contra a Tombense, fora de casa, abrindo o placar cedo, vai conseguir explorar esse ponto, que foi um ponto-chave no Cruzeiro de Leonardo Jardim em 2025. Arroio, também muita expectativa para ver ele, é um jogador com muita qualidade e agora voltando da pré-temporada, imagino que volte ainda melhor. No mais é isso, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acham pro jogo de hoje, expectativas, mudanças na escalação. Enfim, pode deixar aí que a gente vai responder todo mundo. Valeu, obrigado.